Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Serena Bastos e eu vou ser uma das ministrantes da aula de hoje. E para a aula, para os exercícios, a gente vai precisar de dois materiais. Então, o primeiro é uma cadeira com encosto e sem rodinhas, e o segundo é um bastão ou um cabo de vassoura. Agora eu vou passar a palavra para minha colega, que vai dar seguimento à aula com vocês. Oi pessoal, meu nome é Mariana Andriotti e junto com a Serena eu vou comandar alguns exercícios da aula de hoje. Nós preparamos uma aula para pessoas que possuem uma postura um pouco curvada, chamada de padrão flexor. Para essa aula, nós separamos alguns alongamentos, exercícios de força, consciência corporal e respiração específicos para esse padrão postural. Mas isso não significa que só pessoas do padrão flexor vão se beneficiar com essa aula. Mas fiquem ligados que nas próximas semanas nós vamos estar postando outras aulas que vão englobar outros padrões posturais, certo? Então vamos lá. Antes de começar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o osso isquio, que é esse osso aqui, e ele está localizado na nossa pelve. Então a gente tem dois ossos isquios porque nós temos um ossinho de cada lado e ele fica na região glútea, certo? Essas informações vão ser importantes porque mais para frente nós vamos realizar um exercício em que vamos explorar um pouquinho mais essa região. Então, pessoal, agora a gente vai começar com o aquecimento em pé com o cabo de vassoura. Então, por enquanto, a gente vai deixar a nossa cadeira aqui do lado, deixar ela ali, pra gente começar o nosso aquecimento, certo? Eu já prendi meu cabelo, já tirei meu óculos para ficar mais confortável. Vamos lá, então. Primeiro, a gente vai começar segurando o cabo de vassoura com as palmas da mão virada para cima, certo? Segurar aqui. A gente vai começar com o cabo lá embaixo e eu vou ficar de lado para vocês me verem melhor. Mas podem também afastar um pouquinho as pernas, um pouquinho os pés. E a gente vai começar lá embaixo fazendo uma flexão de punho e uma flexão de cotovelo. Depois a gente vai fazer uma extensão de cotovelo e uma extensão de punho. E aí a gente vai repetir esse movimento algumas vezes. E aí vocês podem experimentar fazer esse movimento um pouco mais devagar e aumentando a velocidade dele aos poucos. Sempre respeitando a ordem. Então, primeiro a gente faz uma flexão de punho e depois a flexão de cotovelo. Extensão de cotovelo e extensão de punho. E aí agora a gente pode relaxar. E segurar o cabo de vassoura agora da outra forma. Então, ó, a palma da mão vai apontar para baixo e a gente vai começar também, novamente, o movimento lá por baixo. Com os braços estendidos, a gente vai elevar o cabo de vassoura até onde for confortável pra gente. Então, por exemplo, eu tenho um desconforto no ombro. Então, pode elevar um pouco menos, até a amplitude que for confortável para ti realizar esse movimento. E esse movimento, esse exercício, a gente pode realizar conciliando com a respiração. Então, a gente inspira e sobe. E quando a gente expirar, a gente desce, certo? As mãos podem ficar um pouquinho mais afastadas que a altura do ombro, da largura do ombro, ou mais ou menos nessa linha, certo? Então, ó, inspirou, subiu, expirou e desceu. Inspirou, expirou. Sentiu o cheiro da flor e assopra a vela. A gente vai fazer algumas vezes esse movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo. E agora a gente vai fazer para cima e quando a gente expirar, a gente vai ir para o lado e não para frente. Inspirou e desceu lá para o lado. E aí a gente vai cuidar, ó, para esse movimento acontecer só na coluna e não no quadril. Então não tem problema se ele for um movimento mais curto ou com uma amplitude menor,
mas desde que ele não seja compensado. Então, olha só, assim a gente está fazendo o movimento só com a nossa coluna, inclinação lateral. E agora, ó, como fica maior a inclinação quando eu faço com o meu quadril. Que não é a intenção é só manter na coluna. Então, relaxa bem a cervical, deixa o pescoço bem relaxado. E só mais uma vez para o outro lado e parou lá no meio. Expirou? Voltou lá. Dá uma mexidinha no ombro, dá uma relaxada. Para trás, um pouquinho para frente. E agora, se vocês, assim como eu, estão perto de um roupeiro ou de uma parede, pode dar um passinho para frente que a gente vai precisar de um pouquinho de espaço. E a gente vai fazer o movimento do remo, ó. Então, com as pernas também um pouquinho afastadas e as mãos mais ou menos na largura dos ombros, ó, a gente vai simular o gesto do remo. Então, a gente vai imaginar que a gente está num barco e que a gente precisa remar. E aos poucos, ó, a gente vai aumentando essa amplitude de movimento e fazendo com que a nossa coluna acompanhe esse movimento do cabo, fazendo uma rotação da coluna. E agora a gente pode escolher uma das pontas do cabo, ó, e acompanhar o movimento com o nosso olhar. Então, a gente está fazendo o movimento com os braços, com a coluna e com a nossa cervical, nosso pescoço. E agora pode olhar lá para a outra ponta do cabo. E agora a gente vai olhar para frente, continuar esse movimento da coluna. E aos poucos deixar só que os braços façam esse movimento. E a gente vai desacelerando, desacelerando, até que a gente vai parar. Ok? Agora a gente já moveu bastante os nossos braços, a nossa coluna. A gente vai mexer um pouquinho o nosso quadril agora. Ainda com cabo de vassoura, agora ele vai servir como um apoio pra gente. Então, eu vou ficar um pouquinho diagonal para vocês me enxergarem melhor. Mas a gente vai começar com o quadril, ó, com a perna lá atrás, a ponta dos dedos em contato com o chão. E aí, ó, segurando o cabo de vassoura, a gente vai, ó, encostar o calcanhar no cabo de vassoura, como se a gente quisesse dar um chute numa bola, por exemplo. Ó, foi lá atrás e foi lá na frente. Foi lá atrás e foi lá na frente. Ponta do pé lá atrás, calcanhar lá na frente. E a gente vai repetir esse movimento algumas vezes com uma perna, depois a gente vai fazer com a outra. Só mais uma vez. E relaxou. Agora a gente vai fazer com a outra perna. Então eu vou ficar pro outro lado. Lá atrás, pontinha dos dedos encostando no chão. Não sei se vocês estão enxergando por causa da minha câmera. Mas ó, pontinha de pé lá no chão, calcanhar lá no cabo de vassoura. Pontinha de pé lá no chão, calcanhar no cabo de vassoura. Então percebam, ó, que quando a gente faz esse movimento, o nosso quadril, ele rota. A nossa perna lá no pé rota. Por ação do movimento do quadril. Ó, pontinha de pé, calcanhar. Pontinha de pé e calcanhar. Pontinha de pé e calcanhar. Última vez. E relaxou. Certo? Esse foi o nosso aquecimento. Espero que vocês não estejam cansados, porque agora a gente vai fazer o nosso último exercício em pé e depois a gente vai passar nos exercícios sentados. Então, com o cabo de vassoura, agora a gente vai segurar ele, ó, com os nossos polegares apontando para fora, ou seja, a palma da mão apontando para cima. E agora a gente vai usar ele, ó, lá atrás. Então, a gente pode colocar aqui no nosso pescoço, apoiado aqui nos nossos ombros, certo? E a gente vai usar a referência da escápula, que é esse ossinho que a gente tem aqui, ó, um de cada lado das nossas costas. E aí a gente vai apoiar o cabo de vassoura na pontinha da escápula.
Então, eu vou fazer uma vez e depois vocês me imitam. Segura lá o cabo de vassoura, quanto mais na extremidade, melhor. E ó, um braço vai subir e outro braço vai descer. E a gente vai tentar encaixar o cabo de vassoura na ponta da nossa escápula, ó. A minha escápula tá aqui, ó. E eu vou tentar encaixar o cabo de vassoura nessa região, certo? E vou ficar lá um pouquinho e depois eu volto. Vamos juntos? Polegares apontando para fora, bem na ponta do cabo de vassoura, mais nas extremidades. E um braço foi para cima e o outro foi para baixo. Um cotovelo flexionou, que é o de cima, e o outro cotovelo está estendido. Encaixou lá na escápula e a gente vai ficar alguns segundinhos assim. E esse é um alongamento, então a gente não vai associar com a respiração. Mas é importante que a gente continue respirando bem fundo. Então imagina que está sentindo o aroma de uma flor e apagando uma vela. Certo? Ó. E agora a gente vai voltar devagarinho e fazer com o outro braço. Então, ó, o cotovelo que antes estava estendido agora está flexionado e o cotovelo que antes estava flexionado agora está estendido. Ó como é que ficou lá atrás. Ficou assim, ó. E a gente vai ficar alguns segundinhos também nessa posição, respirando bem fundo, inspirando e expirando. Percebam se vocês sentem diferença de um lado para o outro, se algum lado foi mais difícil, se outro lado foi mais fácil, que musculatura que vocês estão sentindo alongar nesse exercício, ou não sentiram nada. Só mais um pouquinho. E voltou. Agora a gente vai fazer mais uma vez para cada lado. Então, ó, ainda com os nossos polegares apontando para fora, a gente vai descer lá um braço e flexionar o outro cotovelo. Apoiando lá na pontinha da escápula. São 2 ossos que a gente tem, um de cada lado. Agora mais uma vez para o outro lado, então devagarinho, subiu lá, voltou para a posição inicial e encaixou novamente na outra escápula. Podem perceber que a amplitude de movimento, ela vai depender dessa mão aqui, ó, do cotovelo que está flexionado. E vice-versa, né? Mas então tentem experimentar, ó, mexer um pouquinho no cotovelo, nessa flexão de cotovelo, para vocês verem como vocês vão sentir alongar mais ou alongar menos. E voltou. Certo? Então agora a gente vai passar para os nossos exercícios sentados, mas ainda utilizando o cabo de vassoura. Agora a gente vai sentar um pouquinho mais na ponta da cadeira e esse é o último exercício que a gente vai usar o cabo de vassoura por enquanto. Então, ó, a gente vai começar com o cabo de vassoura lá encostando na nossa barriga e aí a gente vai deslizar ele sobre a nossa coxa e quando chegar lá na ponta do joelho, a gente vai empurrar o chão e subir. Para descer, a gente vai, ó, imaginar que vai pegar um objeto no solo. Então, a gente vai fazer uma flexão de quadril, joelho e tornozelo, ó. Flexionou, sentou e puxou o cabo em direção à barriga de novo, como a gente fez inicialmente. Então, ó, vamos lá. Eu faço uma vez e aí a gente começa a fazer junto, certo? Empurrou o cabo de vassoura, levantou, voltou e puxou o cabo. Certo? A gente vai fazer esse movimento sempre tentando manter o nosso olhar para frente. Vamos juntos então. Deslizou o cabo de vassoura, empurrou o chão e subiu. Voltou e puxou o cabo de vassoura. Deslizou, subiu. Imaginou que foi pegar o objeto no solo e voltou. Empurrou, subiu. Voltou e aproximou. Uma última vez, empurrou o chão, voltou e puxou o cabo de vassoura.
Então, esse foi a simulação do gesto de sentar e levantar. Agora a gente pode deixar o cabo de vassoura no chão ou em algum outro lugar. Eu vou deixar no chão. E agora, ainda um pouquinho na ponta da cadeira, a gente vai imaginar que tem um fiozinho no nosso externo, que é esse osso aqui do nosso peito. E vamos continuar olhando para frente. Esse ossinho vai puxar o nosso externo lá para cima. E a gente vai ficar nessa posição. Quem preferir pode colocar as mãos aqui atrás para servir de apoio. Então, ó, subiu o nosso externo e ficou olhando lá na frente. E a gente vai ficar um pouquinho nessa posição. Respirando. Inspira. E expira. Sente o aroma da flor. E assopra a vela. E pode voltar para a posição inicial. Pode soltar o fiozinho do externo. E a gente vai fazer mais uma vez. Então vamos descansar um pouquinho. E puxou o fio de novo. Subiu o externo. Levou as mãos lá atrás. Ficou olhando para frente. Respirando. Ó, podem perceber que o nosso peito, ele abre, os nossos ombros abrem. E a gente vai ficar só mais um pouquinho nessa posição. E voltou. Espero que vocês estejam bem. Agora a gente vai fazer um exercício de alongamento. Outro, né? E aí eu vou virar de frente para vocês agora, pra gente ir para essa parte da aula. Esse exercício a gente também pode fazer ele sentando um pouquinho mais na beirada da cadeira. Então a gente não precisa levar nossa pelve lá no fundo. A gente pode deixar mais ou menos para a ponta da cadeira, mas não muito na ponta, só um pouquinho mais para a ponta do que para o fundo. E agora a gente vai, ó, levar o nosso tornozelo no joelho oposto, numa posição como se a gente estivesse lendo um jornal. E assim a gente vai ir em direção ao nosso pé que ficou lá embaixo em contato com o chão. Então a gente pode, ó, inspirar e quando expirar, descer enrolando a cervical, a torácica, a lombar e ir em direção ao nosso pé que está lá embaixo. E a gente vai ficar nessa posição um pouquinho, inspirando e expirando. E toda vez que expirar, que soprar a velinha, pode tentar descer um pouquinho mais. E agora a gente vai inspirar e ir voltando aos pouquinhos. Então, desenrolando a lombar, a torácica e por último a cervical. E aí a gente vai trocar os nossos pés. Então o pé que estava aqui no nosso joelho agora vai lá para baixo e o pé que estava lá embaixo vai ficar em contato com o nosso joelho. E novamente nós vamos inspirar e quando expirar, ir enrolando as regiões da nossa coluna e tentar ir em direção lá no outro pé. Pode relaxar bem a cervical, a torácica. E novamente, cada expiração, cada vez que a gente for assoprar a velinha, a gente vai tentar descer um pouco mais. E aos poucos a gente vai voltando. Então, quando for inspirar, ó, vem subindo com a lombar, torácica e por último a cervical. Pode botar o pé lá no chão. E agora eu passo a palavra para minha colega Serena. Então, pessoal, agora a gente vai continuar com o alongamento. A gente vai alongar essa musculatura aqui de trás da perna. Vocês podem sentar mais para a pontinha da cadeira. E a gente vai fazer o seguinte. Uma das pernas vai esticar lá na frente e a outra vai ficar flexionada. Essa que está esticada, deixa o pé vir apontando lá para si. E aqui a gente pode botar as mãos na cintura e a gente vai lá para frente com o tronco,
inclinando ele até começar a sentir alongar. Quando começar a sentir, pode parar, e a gente vai ficar alguns segundos nessa posição. Se quiser deixar a mão aqui também, ou pode ser aqui. Aí vai voltando devagar, troca a perna, estica, deixa a ponta dos dedos apontando para si, pé flex, e inclina a pelve e o tronco. Aí, vamos voltando devagar. Agora, lá no início, a gente teve uma explicação sobre o que eram os isquios, os ossos. E agora a gente vai sentir eles e fazer um exercício de mobilidade pélvica. Então, a gente pode botar as duas mãos aqui embaixo dos glúteos e dar uma balançadinha. Vocês vão sentir dois ossinhos. Esses são os isquios. Então agora experimentem sentar sobre eles. Então sente eles lá na cadeira, pode balançar para um lado e para o outro. E quando está sentado sobre eles, observa a organização da tua coluna. Como que ela fica alinhada quando está sentado sobre os isquios. É desconfortável para ti sentar dessa forma? Agora a gente vai experimentar, então, fazer uns movimentos lá para frente e lá para trás. Então, até parar de sentir o contato dos isquios, e passa por eles, vai lá para frente de novo. E mais uma vez, passa e vai lá para trás. Agora, fazendo esses movimentos, qual dessas posições fica mais fácil para ti, mais confortável? Como que tu senta no dia a dia? Então agora a gente vai fazer o nosso próximo exercício, um exercício de autocrescimento. Então eu vou fazer uma vez sem bastão para demonstrar. A gente pode fazer 2 vezes sem bastão e depois eu vou pegar o bastão. Então, o autocrescimento, a gente vai imaginar que tem um fiozinho lá na ponta da cabeça que está nos puxando para cima. Então, ela é uma força vertical para cima. E a gente pode sentir a força começando lá dos pés. Então, os pés empurram o chão e imagina o fiozinho puxando. Então, cresce, cresce, cresce e relaxa. Vou mostrar mais uma vez. Cresce, empurra o chão, inspira e relaxa. Agora vamos fazer com bastão? Então, bastão vocês podem segurar um aqui por cima e a outra mão por baixo. E o ideal é que essa mão de baixo encoste aqui nesse osso do sacro e a outra mão encoste na cabeça. Então, o bastão tem que estar encostado nessas duas partes para a gente conseguir fazer. Se o bastão não encostar, tenta preencher o espaço com a mão. Então, quando a gente
crescer, a gente pode inspirar, encher o pulmão. Então vamos lá. Deixa o ar entrar. Inspira. Cresce, cresce, cresce. E solta o ar, relaxa. Mais uma vez. Cresce, cresce, cresce. Empurra o chão. E relaxa. Agora a gente pode trocar os braços, quem estiver cansado. Quem quiser ficar com os mesmos braços pode deixar. Então vamos mais 2 vezes. Deixa o ar entrar nos pulmões. E força lá pra cima, empurra o chão. E relaxa. Deixa o ar sair. Mais uma vez. Cresce. Aí. Então agora a gente pode dar uma descansadinha nos braços. Que o nosso próximo também vai ser com bastão. Então ele vai ser o senta e levanta com o bastão lá nas costas. Então a gente vai levantar e voltar com ele lá atrás. Então de novo, deixando na cabeça e no sacro. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inclinando o nosso tronco até começar a sentir que o peso está indo lá para os pés. Então até pode aproximar os pés um pouco da cadeira. A gente vai inclinando, inclina, inclina, inclina. Botou o peso para os pés e subiu. E vai descendo devagarinho. Vamos lá mais uma vez. Inclina, inclina, peso nos pés. Subiu. Volta. Quem estiver cansado pode trocar o braço. Vamos mais uma vez. Vai lá pra frente com o tronco. Subiu. E voltou. E agora uma última. Vamos lá. Inclina. Volta. E sentou. Aí. Então agora eu vou virar de frente para vocês. Pra gente ir já finalizando a nossa aula. Então agora a gente vai fazer uma massagenzinha. Uma automassagem com bastão. Então, vocês podem começar por onde acharem melhor. Eu vou começar aqui pela região das coxas. Lembrem de todos os lados, na parte de dentro. Pode botar o pé aqui em cima para massagear a panturrilha. O outro lado. A gente pode subir aqui para a região do tronco. Peitos. Aqui os braços, cotovelo. Se sentir que tem uma parte mais tensionada e quiser ficar mais tempo,
Aqui atrás na coluna também. Aí agora a gente pode botar o bastão lá no chão e massagear os pés. Então, rola ele por toda a extensão do pé, lá no calcanhar, lá no meio, lá nos dedinhos. É importante lembrar dos nossos pés, que às vezes ficam esquecidos, mas que a gente usa tanto durante o dia. Aí, pode ir parando, para deixar o bastão no chão. E a gente vai finalizar com uma respiração. Então, se quiser ir mais pro fundo da cadeira, se encostar. A gente vai fazer primeiro uma respiração normal. Pode fechar os olhos. Agora a gente vai fazer uma respiração mais guiada. Então a gente vai botar uma mão aqui, a gente tem um osso chamado externo, bem aqui no meio do peito. A gente vai botar uma mão aqui e a outra aqui mais ou menos no meio das costas. E agora o nosso objetivo é tentar respirar aqui em cima. Então essa mão, ela vai subir ao longo da inspiração. Quando a gente deixa o ar entrar, essa mão se mexe e essa de trás a gente vai tentar não mexer. Então vamos lá. Então deixa o ar entrar. Observa o movimento do teu peito, da tua caixa torácica. Relaxa. Mais uma inspiração. Respira. E vamos fazer mais duas, pode fazer cada um no seu tempo. Se quiser fechar os olhos para observar melhor. Aí, pode soltar as mãos. E agora a gente vai voltar com a nossa respiração comum, como vocês costumam respirar. E vai observar se sentiu alguma mudança, como que foi fazer esse movimento. Então, aos poucos, a gente pode ir abrindo os olhos. Então, a gente finalizou a nossa prática de hoje. Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios. Qualquer dúvida, dificuldade, vocês podem também deixar aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo. E até uma próxima. Muito obrigada!